Muito bom dia para você. Está feliz? Glória a Deus, é isso aí. Cadê as pessoas que querem mais de Deus aqui? Aleluia! Quem quer mais de Deus, diga: Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, Senhor. Pode se assentar, em nome de Jesus. Pode... Que Deus nos abençoe. Presta atenção. Você quer mais de Deus? Deus tem mais dele para você nessa manhã, você acredita? Deus tem mais dele para você nessa manhã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João. João capítulo 3. João capítulo 3, verso 30. Ou melhor, verso 25. João capítulo 3, verso 25. Deus tem mais dele para nós nessa manhã. Nós estamos aqui sedentos, querendo, ansiamos por mais de Deus na nossa vida. João capítulo 3, verso 25. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Surgiu então uma disputa entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram a João e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, falando de Jesus, do qual deste testemunho, está batizando e todos vão ao encontro dele. E João respondeu: o homem não pode receber coisa alguma, se lhe do céu não for dada. Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, se completa esta minha alegria. Importa que ele cresça e que eu... Importa que ele cresça e que eu... Glória a Deus por isso, Pai, obrigado. Pela tua bondade, pela sua fidelidade, pela sua graça. Obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito por nós. Entregamos essa ministração ao Senhor, que seja dirigida pelo teu Espírito, do início ao fim, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o tamanho de Deus? Pensa aí, qual é o tamanho de Deus? O texto que nós lemos diz assim, importa que ele cresça. Tem como crescer Deus? Tem como aumentar o tamanho de Deus? Se ele vai crescer é porque não é sem fim. Mas tem como crescer Deus? Qual é o tamanho de Deus? Pensa aí. Importa que ele cresça e que eu diminua. Como que eu vou crescer alguém que já é grande? Jesus já não era grande, por que eu vou crescer ele mais? Qual é o tamanho de Deus? Ouça, deixa eu te fazer outra pergunta. Essa aí ficou difícil? Deus é grande, é grande. Qual é o tamanho da água? Qual é o tamanho da água?
A água mede quantos centímetros? Quantos metros? Tem como medir água? Tem como medir Deus? Agora, o que vai determinar o tamanho da água? O tanto de água que eu vou ter? É o tamanho do espaço que eu der para a água. Dá para medir água? Não, mas eu vou ter água do tamanho do espaço que eu der para ela. A água desse copo é a mesma água do rio, só que o rio tem mais espaço do que o copo. Deus, tem como medir Deus? Não, mas se eu quero mais de Deus, eu tenho que dar o que para Deus? Espaço. Deus não tem tamanho, Deus ocupa o espaço que eu der para Ele. Qual é o tamanho de Deus? Deus não tem tamanho, Ele vai ocupar na minha vida o espaço que eu der para Ele. Se eu quero mais de Deus, eu preciso dar mais espaço para Deus. Por exemplo, está ali na metade. Eu vou jogar água, vai aumentar a água? Eu vou crescer a água? Eu não vou crescer a água. Eu vou ocupar mais espaço. Do mesmo jeito é Deus. Deus não vai crescer, Deus vai ocupar mais espaço na minha vida. Eu não posso mudar o tamanho de Deus, o que eu posso mudar é o tamanho do espaço que eu dou para Ele na minha vida. Você não pode aumentar Deus, você pode aumentar o espaço para Deus e Ele vai ocupar esse espaço. Quem é maior? Deus ou a água? Nenhum dos dois tem tamanho, vai depender do espaço que você der para cada um deles. Você quer mais de Deus? O que nós precisamos fazer para ter mais de Deus? Hoje nós vamos aprender o segredo de ter mais de Deus. Todos nós queremos mais de Deus. Só que existem segredos para ter mais de Deus. A Bíblia diz, importa que ele cresça. Como que eu vou crescer alguém que já é grande? Não tem como crescer Deus, da mesma forma que não tem como crescer água. O que tem como é dar mais espaço para que Deus ocupe na minha vida. Amém? Por isso que a Bíblia diz, sabia que o diabo também ele quer espaço? Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Porque o diabo ele procura lugar, ele procura um espaço. Mas a nossa casa tem que ser para quem? Para Deus, o nosso espaço tem que ser para Ele. Por isso que você é o templo dele. Por isso que você é morada dele. Porque você é um espaço onde ele quer habitar, ocupar. Quem entendeu? Qual é o tamanho de Deus? O tamanho do espaço que eu der para ele. Qual é o tamanho de Deus? O tamanho do espaço que eu der para ele. Meu espaço para Deus é pouco, então você tem pouco de Deus. Mas se você der muito espaço para Ele, você vai ter muito de Deus. Hoje eu queria falar o seguinte, o segredo para ter mais de Deus. Primeira coisa, eu preciso entender o tamanho de Deus, que o tamanho de Deus não tem a ver com o tamanho dele, tem a ver com o tamanho do espaço que eu dou para Ele. A primeira coisa que eu devo fazer para ter mais de Deus é sair do mais ou menos. O que eu preciso fazer para ter mais de Deus é parar de ser mais ou menos de Deus. Já viu crente mais ou menos? Você fala, irmão, você é crente? Ele fala, eu sou mais ou menos. Irmão, como é que está aí a sua vida? Está mais ou menos. Irmão, você orou, tal, como é que está aí? Você está entendendo a mensagem? Eu estou entendendo mais ou menos. Você está lendo a Bíblia? Eu estou lendo mais. Tudo dele é mais ou menos. E na matemática, mais com menos é menos. Então, a pessoa que vive no mais ou menos, ela está sempre no menos. Ela está sempre no negativo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é sair do mais ou menos. Parar de ser um crente mais ou menos. Não, com Deus não é mais ou menos, com Deus é mais. Com Deus o negócio é o positivo. O crente mais ou menos, ele está sempre cada vez menos. O crente mais ou menos está sempre cada vez menos frequente na igreja,
menos frequente na oração, menos frequente na leitura da palavra. O crente mais ou menos, ele está cada vez menos buscando a Deus. O crente mais ou menos, ele está cada vez menos indo para a igreja. O crente mais ou menos, ele está cada vez menos lendo a Bíblia. Ele está cada vez menos buscando a Deus, cada vez menos vontade de buscar a Deus, cada vez menos oração. Ele está no mais ou menos. O mais ou menos está sempre no menos. Está sempre cada vez menos frequente na igreja. Sempre cada vez menos na oração, cada vez menos na leitura da Bíblia. Aí você pergunta para ele, como é que está? Está mais ou menos. Não está nem mais, nem menos, está muito menos. Aí ele orava um tanto, só que ele é mais ou menos, aí ele vai orando menos. Ele orava até muito, mas aí começou a ser um crente mais ou menos, foi orando cada vez menos. A pessoa lia muito a palavra de Deus, só que foi sendo mais ou menos, foi cada vez menos, cada vez lendo menos. Já percebeu que no início, quando a gente está conhecendo a Bíblia pela primeira vez, a gente lê um bocado, a gente lê tudo, até cansar as vistas. Aí depois vai lendo cada vez menos. E é um problema esse cada vez menos, porque cada vez menos buscando a Deus, cada vez mais distante dele nós estaremos. Enquanto cada vez menos a gente dá espaço para Deus, a gente vai ter cada vez menos de Deus. Se eu sou um crente mais ou menos, o crente mais ou menos ele está sempre no menos. Cada dia menos, dando menos espaço para Deus. A cada dia ele vai dando menos espaço para Deus. E enquanto ele vai dando menos espaço para Deus, ele vai tendo menos de Deus. Ele vai cada dia dando menos espaço para Deus, vai tendo menos de Deus. Aí você pergunta, e aí? Como é que está? Está mais ou menos, está muito menos. Então o crente mais ou menos, ele está sempre como? Cada vez menos. Cada vez menos presente na igreja, cada vez menos presente na oração, cada vez menos buscando a Deus, cada vez menos dando espaço para Deus. A cada vez que passa, o espaço dele para Deus vai sendo só menos. E ele quer sempre menos. O crente mais ou menos quer sempre menos. Você chama para orar, ele ia, agora ele não vai, porque ele quer sempre menos. Você chama ele para a igreja, ele ia, agora ele não vai, porque ele quer sempre menos. Vai diminuindo. Aí ele fala assim, eu quero ir para todo lugar, menos para a igreja. O crente mais ou menos, ele lê tudo, menos Bíblia. Jornal, tudo. Ele presta atenção em tudo, só não presta menos nas coisas de Deus. Ele sabe de tudo, sabe da vida de todo mundo, sabe tudo que aconteceu na cidade, menos das coisas de Deus. Ele sabe falar mal de todo mundo, menos ajudar as pessoas. Ele sabe o defeito de todo mundo, menos a qualidade das pessoas. Ele busca tudo nesse mundo, menos a presença de Deus. Por quê? Porque ele é um crente mais ou menos. Ele dá espaço para tudo na vida dele, menos para Deus. Muitas vezes a nossa vida tem tanta coisa ocupando espaço. E a gente fala, eu quero mais de Deus. Só que a gente não dá mais espaço para Deus. Que espaço que Deus vai ocupar? Se a gente não der espaço para Ele, a gente fica reclamando, Deus, eu quero mais, eu quero mais. E Deus falando, eu também quero mais. A gente fala para Deus, Deus, eu quero mais. E Deus, eu também quero mais. Mas Deus, eu quero mais. Vinícius, eu também quero mais, Vinícius. Mais espaço. Você que quer mais de Deus, Deus está falando para você nessa noite, nessa manhã. Eu também quero mais de você. Não é só você que quer mais de mim, não. Eu também quero mais de você. Eu também quero mais espaço na sua vida. Eu também quero mais espaço no seu coração. Eu quero espaço em sua prioridade. Eu quero espaço no seu coração.
Você fala para Deus, Deus, eu quero mais. E Deus fala para você, eu também quero mais de você. Eu quero mais espaço na sua vida, no seu coração. Porque quanto menos espaço você der para Deus, cada vez mais longe de Deus você vai estar. E cada vez menos de Deus você vai ter. Nós falamos, Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Senhor na nossa vida. Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus sabe se a gente realmente quer mais. Se nós queremos realmente mais de Deus, nós vamos dar mais espaço para Ele. Você quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Deus também quer mais de você. Se você quer achar esse mais que você procura dele, Ele também quer achar esse mais que Ele procura de você. Se você quer mais de Deus, se você veio aqui buscar mais de Deus, Deus está aqui buscando mais de você também. Deus está buscando mais do nosso coração. Deus quer mais de nós. Deus quer mais do nosso espaço. Do espaço na nossa vida, Deus quer mais do nosso tempo. Deus quer mais de nós. Não é só nós que queremos mais dele. Ele quer mais de nós. Só que se a gente é um crente mais ou menos, a gente vai dar o que para Deus? Cada vez menos. Só que se a gente é um crente mais ou menos, o nosso espaço para Deus será cada vez menos. Se você quer mais de Deus, Deus quer mais de você também. Amém? Se quer mais de Deus, sai do mais ou menos. Esse mais ou menos é um problema. Porque não existe mais ou menos salvo. O mais ou menos salvo, ele não está salvo. O mais ou menos convertido, ele não está convertido. O mais ou menos crente, ele ainda não é crente. Deus não tem ninguém por mais ou menos, ou é ou não é. Você quer mais de Deus, então saia do mais ou menos. Para de mais ou menos orar, mais ou menos levar Deus a sério, mais ou menos buscar Ele. Ah, como é que está as coisas da sua vida? Está mais ou menos. Não, fala a verdade. Está mais ou menos, tira esse mais ou menos da sua vida. Tira esse mais ou menos da sua vida. Se você quer mais de Deus, Deus quer mais de você também. Da mesma forma que você procura mais dEle, Ele procura mais de nós. Mais espaço. Será que Deus tem encontrado mais espaço em nossa vida? Será que o nosso espaço, o nosso tempo não tem sido ocupado só com o celular, com a internet, com o Facebook, WhatsApp, televisão? E o espaço que é para Deus? Então a primeira coisa que eu preciso fazer para ter mais de Deus é sair do mais ou menos. O crente mais ou menos, ele está cada vez menos, dando menos espaço para Deus. Primeiro é sair do mais ou menos. Segundo é sair do pelo menos. Você conhece o crente pelo menos? Você conhece o crente pelo menos? Tem um irmão que ele tem um carro, só o bagaço. O apelido do carro é pelo menos. Porque pelo menos anda. É velho, mas pelo menos anda. É velho, mas pelo menos leva ele no lugar. Tem gente que é o crente pelo menos. Ele fala assim, não, eu faço tudo de errado, pelo menos eu vou na igreja. Não, eu faço o que eu quiser, mas pelo menos eu vou lá na igreja. Pelo menos eu dou o dízimo. Pelo menos meu parente é crente. Não, pelo menos eu fui na igreja. Eu tenho um mês que eu não fui na igreja, mas pelo menos eu fui um mês atrás. O crente pelo menos, ele está vivendo sempre como? No menos. O crente pelo menos, se o mais ou menos está cada vez menos, o pelo menos está cada vez mais. O pelo menos ele está cada vez mais fofoqueiro, mais encrenqueiro, mais falador da vida dos outros, mais problemático. O crente o mais ou menos está cada vez menos, né? O pelo menos está cada vez mais distante de Deus, mais distante da oração, mais incrédulo, mais frio. O crente pelo menos está cada vez menos, ou está cada vez mais incrédulo, mais desunido, mais briguento, mais indaguento, porque ele vive no menos. Ele vive no menos. Cada vez vai
cada vez mais distante, cada vez mais distraído, cada vez mais morno, que o problema não é nem ser frio, o problema é ser morno, que é o mais ou menos. Porque se você for frio, Deus te esquenta, mas se você for morno, Ele te vomita. Não é assim que está escrito? O morno, ele é o quê? Mais ou menos. Aí você vai, não, pelo menos tá morninha a água, não presta. Ou é ou não é. Então, quando o crente sai do pelo menos, ele começa a ter mais de Deus. Quando o crente sai do pelo menos, ele começa a ter mais da presença de Deus na vida dele. Não tem esse negócio de pelo menos. Com Deus não tem pelo menos. É pelo mais. Com Deus é pelo mais, não, é pelo tudo. Com Deus não é pelo mais, não. Com Deus é pelo tudo. Por inteiro, 100%, completamente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a sua força. Com Deus é tudo. Não é mais ou menos, não é pelo menos, é tudo. Então nós só vamos receber mais de Deus quando a gente sair do pelo menos. Lembra do irmão? O carro dele é velho, pelo menos anda. Mas é por causa desse pelo menos que ele não consegue um carro melhor. Muitas vezes você não melhora de vida porque você está no pelo menos. Não, pelo menos eu ainda tenho isso aqui. Não, pelo menos eu ainda vou na igreja, mas está frio. Está morno. Pelo menos ainda tem um foguinho, mas está morno. Não tem negócio de pelo menos. Se nós queremos mais de Deus, Deus tem que achar mais de nós. Se nós queremos mais de Deus, Deus também busca mais da sua igreja. Deus também quer mais da sua igreja. Só que a gente não supre, não satisfaz, não entrega esse mais. Por quê? Porque a gente está no mais ou menos. Porque a gente está no pelo menos. E esse mais ou menos, esse pelo menos, está nos levando cada vez mais distantes de Deus, mais frios, mais presos no pecado, mais distantes dEle, mais vazios dEle. Com fogo, envolvendo fogo, tem dois problemas. Um é o fogo nas matas, que acendeu, e o outro é o que se apagou no meu coração. O problema do mundo não é só a queimada na mata, é a frieza no nosso coração. Por que o nosso coração se esfria? Porque a gente fica no mais ou menos com Deus. Porque a gente fica no pelo menos. E Deus não incendeia o coração de ninguém que está no mais ou menos. Porque uma pessoa que está no mais ou menos, o coração dela fica cada vez mais frio, mais congelado, mais duro, mais incrédulo, mais ocupado de outras coisas. Então, se você quer ter mais de Deus, você precisa sair do mais ou menos. O pelo menos não quer nada. O pelo menos é um problema, irmão. O pelo menos é um problema. Ele amarra a sua vida, esse negócio de pelo menos. Saia do pelo menos, caia fora do pelo menos. Você quer mais de Deus? Então saia do pelo menos. Não tem negócio de pelo menos com Deus. Com Deus é tudo ou nada. Agora, olha o que diz o versículo 30. Importa que ele cresça e que eu... Para eu ter mais de Deus, eu preciso sair do mais ou menos. Preciso sair do pelo menos. E preciso entrar no menos de mim. Para ter mais de Deus, eu preciso largar o mais ou menos, abandonar o pelo menos e cair mergulhado todo no menos de mim. Sabe quando é que eu vou ter mais de Deus? Quando eu tiver menos de mim. Sabe quando é que você vai ter mais espaço para Deus? Quando você não se preocupar mais com o espaço para você. O espaço é todo dele. Quando você não preocupar mais em si colocar no centro, mas colocar Ele no centro de tudo.
Para ter mais de Deus, eu preciso menos de mim. Para que ele cresça, eu preciso fazer o quê? O que João Batista disse? É necessário que ele cresça e que eu... Sabe quando que Deus vai crescer? Quando o crescimento dele na minha vida for mais importante que o meu. Quando o crescimento dele na minha vida for mais importante que o meu. Muitas vezes a gente prioriza o crescimento do que a mudança. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era pequeno e Deus mudou a vida dele. Falei aqui uma vez, Zaqueu é um homem pequeno, de grande mudança. Deus está mais interessado na sua mudança do que no seu crescimento. Se você crescer e não mudar, vai ser um estrago na sua vida e na vida dos outros. Por isso que primeiro Deus te muda, para primeiro te fazer crescer. Não vai crescer os dois, o meu ego e a presença de Deus. Na minha vida não tem espaço para duas glórias, a glória do homem e a glória de Deus. Ou é a glória de Deus ou é a glória do homem. Por isso que ele disse, eu não divido minha glória com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Se nós queremos, na presença de Deus não tem espaço para a glória do homem, irmão. Na presença de Deus não tem espaço para a glória do homem, a glória é só dele. A glória é só do Senhor. Se eu quero que ele cresça, eu preciso me diminuir. Se eu quero mais dele, eu preciso dar menos de mim para mim e mais de mim para ele. Se eu quero mais de Deus, eu preciso dar menos de mim para mim e mais de mim para ele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Você quer mais de Deus? O mais de Deus é lindo, irmão. O mais de Deus é maravilhoso. O duro é o menos de mim. O difícil é o menos de mim. E mais de mim para Ele. Menos de mim para mim, mais de mim para Ele. Sabe quando é que você vai ter mais de Deus? Quando a única coisa que importar para você for a presença dEle. Sabe quando é que você vai ter mais de Deus? Quando isso for o tudo da sua vida, a presença dEle. Sabe quando é que você vai ter mais de Deus? Quando você não tiver mais nem aí para o seu crescimento. E você vai dizer, importa que Ele cresça e que eu diminua, se for possível desapareça. Porque o que importa é a presença dEle. Quando a gente está no menos de mim, a gente não quer mais pregar bonito. A gente não quer mais encantar as pessoas com o nosso sermão. Quando a gente cai nesse menos de mim, a gente não está ligando se as pessoas estão gostando da mensagem. A gente está preocupado em falar a verdade. E se a verdade é essa, se você quer mais de Deus, é necessário menos de você mesmo. E a realidade é essa, pode fazer o que quiser, mas se não tiver menos de você, não tem mais de Deus. Não tem. O negócio é que a gente ouviu toda a vida o evangelho que é mais de nós, que é mais para nós. E o crente que ele não vive o menos de mim, ele vive como? Mimimi. Ele é o crente mimimi, porque ele não caiu ainda no menos de mim. Ele tem muito mim, aí por isso que ele virou um mimimi. Aí qualquer coisa ele está zangadinho. Não tem outro caminho. Não tem outra verdade, não tem outro segredo. Se nós queremos mais de Deus, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Ele cresça, irmão. O maior crescimento, você quer crescer? Vou te dizer qual é o maior crescimento. O maior crescimento é Deus crescendo em você. O maior crescimento é Deus crescendo no seu coração. É você dando espaço para Ele. Sabe quando é que você vai crescer de verdade? Quando você aprender a se diminuir. Não se diminuir para as pessoas, se diminuir na presença de Deus. Fala, Deus, a oração não é para mim, agora é para Ti. Porque muitas vezes a nossa oração tem muito mim. Deus me dá, Deus faz para mim, Deus toca a mim, Deus faz isso para mim, Deus faz isso para mim, não sei o que mais lá, e não tem nada para Ele. Chegaram para João Batista, falaram, João Batista, olha, Jesus estava aqui com você, agora Ele está lá batizando. Vai deixar? Você não vai falar nada não? Ele disse, olha, eu falei para vocês todavia que eu não sou o Cristo, que eu vinha diante dele. A gente tem que aprender que pregador não é Cristo.
O pregador não é Deus. O pastor não é Deus. Importa que esse homem diminua para que Deus cresça na vida dele. Sabe quando é que a gente vai crescer de verdade? Sabe quando é que a gente vai crescer de verdade? Diga, eu quero saber. Quando a gente aprender a diminuir. Quando a gente parar de preocupar com o que as pessoas pensam de nós. Quando a gente descobrir que o verdadeiro crescimento está em diminuir. E deixar Deus crescer na nossa vida. João não estava preocupando se os discípulos iam deixar de seguir ele. João não estava preocupando se os discípulos iam achar ele falso profeta, iam deixar Jesus. Quando ele estava com os discípulos e o discípulo viu Jesus, e o discípulo foi atrás de Jesus, ele deixou ir. Nós queremos mais de Deus. Queremos mais de Deus o quê? Se nós não damos espaço para Deus, nós não queremos mais de Deus não. Se a sua vida não tem espaço para Deus, você não quer mais de Deus coisa nenhuma. Deus só vai ter na nossa vida o espaço que a gente tem para Ele, porque Ele não arromba nada não. Deus só vai estar na minha vida o tamanho do espaço que eu der para Ele. Você quer mais de Deus de verdade? Você está disposto a mergulhar no menos de mim? Porque o que vai mudar a sua vida, meu irmão, é o menos de mim. Menos mimimi. Menos mimimi. E mais dele. A única coisa que importa, meu irmão, a única. Não tem outra, a única, não tem outra. A única coisa que importa é que ele cresça e que eu diminua. A única coisa que importa é que ele cresça e que eu diminua. Sabe quando eu sei que o culto vai ser forte? É quando eu demoro, quando eu não consigo preparar uma mensagem. Sabe quando é que eu sei que o culto vai ser bom? É quando eu não consigo preparar a mensagem. Porque eu falo, se ele falar, falou. Se eu não falar, também não falou mais. Menos de mim. Eu fiquei até 2 da manhã procurando uma mensagem. Eu fui dormir com a negócio vazia. Com a folha vazia. Quando eu acordei, anotei umas coisinhas. Mas a única coisa que eu quero que você entenda é isso. A única coisa que importa na sua vida, a única coisa necessária na sua vida, o que João Batista falou é necessário. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Você está pronto para isso? Você realmente quer mais de Deus? Você realmente quer? Deus quer mais de nós. Deixa eu tomar uma aguinha, né? Importa que ele cresça e que eu diminua, mas sabe o que é o problema? É aquela música que a gente canta. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver, se coloca de pé, longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Você está pronto por menos de mim? Você está pronto por menos de mim? É lindo isso. É maravilhoso isso. Importa que ele cresça. Cara, eu queria soltar umas revelações daquela, sabe? Eu queria soltar umas revelações daquela, mas não tem. A revelação é essa, importa que ele cresça. Importa que ele cresça e que nosso preciso desapareça. Aleluia. Não tem outra. Não tem. Eu queria soltar umas revelações daquela, irmão, sabe?
Sabe quando a gente solta uma daquela que a gente fica doido para soltar? Pregador é assim, a gente recebe uma coisa bonita, a gente fica doido para soltar. Só que chega uma hora que a única coisa que importa mais não é pregar bonito. Chega uma hora que o que importa não é mais agradar. A única coisa que importa é que ele cresça. A única coisa que importa na sua vida, sabe o que é? Você chegar diante dele e falar: a Deus, eu quero mais de ti. E ele diz: eu também quero mais de você. E ele diz: eu também quero mais de você. Ele quer mais de nós. Se você quer mais de Deus, se renda a Ele nessa manhã. Que Ele cresça, levante a sua mão, eu diminua, feche os seus olhos. que Ele apareça, Oh, aleluia! e eu me Nós nos constrangemos com a sua glória, sua glória, e todo o seu amor. todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos mais de ti, Deus. Nós queremos mais de ti, Jesus. A única coisa que realmente importa, a única coisa que é realmente necessário é que o Senhor cresça. E que, se necessário, nós nos diminuímos, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor. Mais de ti nessa manhã, Senhor. Nós entregamos mais de nós para o Senhor e menos, cada vez menos para nós. A única coisa que importa, a única coisa que é necessária é que o Senhor cresça. A única coisa que importa: cresça em nós, Senhor, cresça em nós. Sim, Senhor. Até que nada mais importa, até que nada mais importa. Ei, deixa eu te dizer, nada mais importa a não ser a presença dEle. Nada mais importa. O que importa não é o sermão. O que importa não é você achar bonito. O que importa é que Ele cresça. É que Ele cresça. Aleluia.
Nós entendemos já, Senhor. Nós entendemos, Senhor. Nós já entendemos. A única coisa que realmente importa e que é necessária é que o Senhor cresça. É que a tua glória ocupe toda a nossa vida, toda a nossa vida, toda a nossa vida. Só tem espaço para o Senhor, Jesus. Só tem espaço para a tua glória, Jesus. Não tem mais espaço para vaidade nenhuma. Nada vai ocupar o seu lugar, Jesus. Só tu. Só para o Senhor, nada mais importa. Nada mais importa, Senhor, a não ser que o Senhor cresça e que eu diminua. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente. E Deus quer mais de nós. Bispo John, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos foram abençoados, diga glória a Deus. Que palavra abençoada, né? O Evangelho nunca tem a ver comigo, tem a ver com Deus. O Evangelho não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Se nós viemos entender isso, querido, é por causa de Deus que nós estamos aqui. E tudo que nós fizemos tem que ser por causa do Senhor. Então, mais tarde, nós vamos subir essa mensagem no canal do evangelista Vinícius, no canal do YouTube. E eu vou compartilhar com vocês. Porque você diz, bispo, eu queria que alguém ouvisse essa mensagem, alguém da minha família, alguém da minha casa, eu quero compartilhar essa mensagem. Você vai copiar o link e mandar para outras pessoas. Bispo, eu não tenho o número do WhatsApp do senhor. No final, eu vou pedir a pastora Nélia lá no final para entregar o cartãozinho com o número do WhatsApp, que eu vou mandar para vocês, tá bom? Salva meu número e manda um oi, que eu vou mandar para vocês essa mensagem. Lembrando, 6h30, os guerreiros da oração, e à noite, 19h30, o culto da Sagrada Família. Hoje nós vamos ter a consagração de 3 novos obreiros. A obreira Belinha vai estar sendo consagrada hoje, a obreira Salvenice e a obreira Cristiele vão estar sendo consagrados ao ministério de obreiro. E você que deseja ser um obreiro da obra do Senhor, nos procure. Lembrando que domingo que vem, 7h30 da manhã, nós teremos aqui a mentoria para líderes, para obreiros. Vai ter o Bom Dia Espírito Santo, mas antes do Bom Dia Espírito Santo, 7h30 da manhã, a reunião de obreiros. Domingo que vem acontece a reunião de obreiros, candidato obreiro. E você que não é obreiro e deseja participar, pode vir, 7h30 da manhã. Nós estamos numa mentoria com o tema Libertos para Libertar. Foi muito forte o que Deus fez aqui semana passada, e eu creio que vai continuar sendo na próxima semana. Domingo de manhã, próximo domingo, 7h30 da manhã, antes do Bom Dia Espírito Santo, a mentoria Libertos para Libertar. Não falte, em nome de Jesus. Vamos agradecer por este culto, por esta palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida do evangelista Vinícius, Pai. Ó Deus, que o Senhor continue guardando, que o Senhor continue livrando ele, protegendo a sua casa, a sua família. Livra de todo mal, Senhor. Que a cada dia o teu filho venha estar firmado na tua presença e que ele possa, meu Deus, ser um instrumento do Senhor para que, ó Deus, outras pessoas possam conhecer a tua palavra. Ó Deus, assim como teu filho pregou, que o Senhor cresça e que a cada dia nós possamos diminuir, Senhor. Que o Senhor cresça na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, e que nós possamos diminuir e que possamos entender, Senhor, que o Evangelho não tem a ver com nós, mas tem a ver contigo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Por causa do Senhor nós estamos aqui. E se não fosse o Senhor, nós não iríamos conseguir. Então que o Senhor cresça nas nossas vidas, que o Senhor cresça na nossa casa, na nossa família. Abençoa cada um, leva todos para suas casas, guardados, protegidos, livra de todo mal, e dê a todos um domingo de paz. E traga os teus filhos, Pai, logo mais à noite, para estarmos aqui cultuando ao Senhor. É o que eu oro e declaro todos abençoados em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Deus abençoe, sucesso, 1 milhão de bênçãos. Glória a Deus.